Boa noite a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos presentes e a quem nos assistem pela página do Facebook e pela Câmara Municipal. Passo a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores. De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores: Alana Feijó, Cássio Kotrick, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski e Wagner Wolff, nessa sessão extraordinária. Obrigado, vereadora. Havendo quórum legal, para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Passo novamente a palavra à secretária, a fim de informar as matérias da ordem do dia de hoje. Senhor presidente, na ordem do dia de hoje teremos projeto de lei executivo número 3 de 2025, de 12 de fevereiro de 2025, em primeira discussão e votação. E requerimento. Obrigado, vereadora. Então, passo novamente a palavra para a leitura do projeto de lei do Executivo 3 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União e da outras providências. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com a garantia da União até o valor de R$ 24.384.500, no âmbito do novo PAC, Programa de Saneamento para Todos, modalidade de eixo Cidade Sustentável e Resilientes, subeixo Prevenção e Desastres, drenagem urbana com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, nos termos do Decreto Federal número 11.632, de 11 de agosto de 2023, conforme a regulamentação prevista na portaria MCID número 1273, de 6 de outubro de 2023, e suas alterações destinadas à execução de obra e drenagem, observada a legislação vigente, e em especial as disposições da Lei nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular como contra a garantia da União a operação de crédito de que trata esta lei em caráter irrevogável e irretratável, de modo pró-solvente às receitas discriminadas no parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como todas as outras garantias admitidas em direito. Parágrafo único. A contragarantia, ora vinculada à União, exclusivamente aquela caracterizada pelo Fundo de Participação dos Municípios, será oferecida também à instituição financeira credora em caráter complementar para a cobertura das obrigações principais e acessórias não cobertas pela União nos termos do contrato de garantia a ser celebrado em decorrência em operação de crédito do objeto dessa lei. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 4º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias, amortizações e aos pagamentos com encargos anuais, relativo aos contratos de financiamento a que se refere ao artigo 1º. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 12 de fevereiro de 2025. Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Justificativo.
Excelentíssimo senhor presidente e ilustres vereadores, tenho a honra de submeter à deliberação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, como garantia da União e das outras providências. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal de São Mateus a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União, com a finalidade de implantar o projeto de drenagem e canalização do Rio Canoas, que inclui a construção de canais de concreto, bacias de contenção e a criação de um parque urbano. São Mateus do Sul, como municípios em constante desenvolvimento, enfrenta desafios significativos relacionados a inundações frequentes no Rio Canoa, que impactam diretamente a qualidade de vida da população, a infraestrutura urbana e a segurança pública. Diante desse cenário, a implementação de um sistema de drenagem e canalização eficiente torna-se crucial para garantir a proteção das áreas urbanas e a sustentabilidade ambiental. O projeto proposto foi elaborado com base em estudos técnicos detalhados, que consideram a declinividade da região e a compatibilização da rede de drenagem prevista com a existente. A solução técnica apresenta inclui canais de concreto para direcionar o fluxo das águas de maneira controlada, reduzindo o risco de transbordamentos e inundações. Bacias de contenção para armazenar volumes excessivos de água durante períodos de chuva intensa, minimizando os impactos nas áreas urbanas. Parque urbano, para integrar a infraestrutura de drenagem com um espaço de lazer e conveniência comunitária, promovendo a qualidade de vida e a valorização ambiental da região. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de oferecer a melhor solução técnica e sustentável para o município, alinhando-se às diretrizes de desenvolvimento urbano e preservação ambiental. A operação de crédito proposto nesse projeto de lei apresenta viabilidade técnica, econômica e financeira, com recursos que serão destinados exclusivamente para a execução das obras de drenagem e de canalização. Sendo aprovado esse projeto de lei, o município encaminhará a proposta à Caixa Econômica Federal, que realizará a avaliação de capacidade de pagamento junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, o município de São Mateus do Sul possui uma capacidade de pagamento dentro dos limites estabelecidos pela legislação federal, demonstrando condições financeiras adequadas para assumir o compromisso de crédito proposto. A execução desse projeto trará benefícios significativos para a população de São Mateus, tais como redução de inundações, minimização dos danos causados por enchentes, protegendo vidas, propriedade e infraestruturas públicas, melhoria e qualidade de vida, criação de um ambiente urbano mais seguro e sustentável com a integração das áreas verdes e de lazer, preservação ambiental, controle e eficiência das águas pluviais, contribuindo para a proteção dos ecossistemas locais. Diante do exposto, esse projeto de lei se apresenta como uma medida fundamental para a proteção e o desenvolvimento sustentável de São Mateus do Sul, promovendo a segurança hídrica, a melhoria da qualidade de vida da população e da preservação do meio ambiente. Portanto, solicito o apoio e a apreciação dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei, uma vez que se trata de matéria de fundamental importância para a população, que vem enfrentando sérias dificuldades decorrentes das inundações frequentadas no Rio Canoas. A implementação desse projeto representa uma solução eficaz e duradoura para esse grave problema. Paço Municipal, 12 de fevereiro de 2025, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Obrigado, vereadora. Projeto de Lei do Executivo 3/2025, regime de urgência
Ele está em sua primeira discussão e votação. Nesse momento, então, em discussão, inscrita a vereadora Alana. Obrigada, senhor presidente. Ouvindo a justificativa do projeto, com certeza indispensável, né, que esse trabalho seja feito no nosso município. Isso já virou uma novela, né? A gente vem desde criança acompanhando tudo isso que está acontecendo, mas algumas coisas nos deixam chateadas, né? A gente sabe que num passado não muito distante, a gente recebeu os royalties, 500 milhões, onde 20% ficou para o município, 70% para o Estado e 10% para os municípios que têm portos, né? O que me deixa indignada é exatamente isso. Até alguns comentaram, né, a questão dos nossos deputados estaduais. Fiz parte de um trabalho junto ao ex-deputado Emerson Bacil de defesa dos royalties, e a gente teve essa conquista desse grande recurso no nosso município que poderia ter usado para essas questões que nos dificultam aqui. Seria interessante também cada vereador procurar o seu deputado e buscar um comprometimento do governo do Estado com o nosso município, que esses 300 milhões seriam investidos no nosso município e nos municípios da região. Isso é um bom dinheiro e, com certeza, daria para fazer a canalização do Rio Canoas, que sou totalmente favorável e sei da necessidade. Mas algumas coisas a gente não pode deixar de falar, porque se fosse executado com eficiência o dinheiro dos royalties, não precisaríamos agora estar endividando, digamos assim, o nosso município através de crédito com a Caixa Econômica Federal, para fazer uma coisa tão importante no nosso município. Então, e também quero dizer aqui da importância, né, de termos uma liderança no governo do Estado, sendo aqui de São Mateus e conhecendo as nossas demandas e defendendo de fato o nosso município lá em Curitiba, lá na Assembleia Legislativa e junto ao governo do Estado. Então, algumas coisas assim me deixam indignadas de ver a gente tendo que buscar um outro recurso, sendo que a gente tem um recurso garantido e era compromisso do Estado investir no nosso município. E com certeza daria para fazer a canalização do Rio Canoas, entre tantas outras coisas. Então, não poderia deixar de me expressar, né? Sou favorável a essa obra, tem que ser feita, mas a minha indignação realmente é com o recurso dos royalties. Irei elaborar um requerimento aqui nos próximos dias para a prestação de conta dos royalties, né, onde foi investido no nosso município, e esse valor que foi para o Estado, aonde está esse valor? Vai ser investido no nosso município? No quê? Teria que ser feito em coisas necessárias, coisas que a população pede, anseia por tempos. Então, não poderia deixar de falar sobre isso, né? Fui uma defensora junto ao meu grupo político dos royalties, e a gente sabe que o nosso município precisa muito desse recurso e que seja investido aqui esses valores, né? A gente peço que os demais vereadores também cobrem os seus deputados para onde vai esse dinheiro e no que será investido esse dinheiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Nenhum vereador mais inscrito para a discussão. Está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Justificativa de voto, vereador Wagner. Obrigado, presidente. Acho que a vereadora Alana foi bastante precisa na fala dela, trazendo o assunto dos royalties, Alana. Porque é bom a gente traduzir aqui para a população de São Mateus o que a gente está discutindo e a gente está aprovando. O que a gente está aprovando é um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, do valor de aproximadamente 24 milhões de reais, para as obras de canalização do Rio Canoas. Eu acho que todo mundo aqui concorda a importância dessa obra para toda a comunidade de São Mateus do Sul. Não é só para as pessoas que moram próximo ao Rio Canoas, mas é para toda a nossa comunidade por causa do risco de enchentes. A gente tem presenciado isso nos últimos anos e é um problema recorrente que precisa ser resolvido. Agora, Alana, o teu apontamento sobre a questão de investimento é muito preciso e ele vai ao cerne da questão. Porque se o governo do Estado cumprisse com o compromisso dele
né, de investir esse dinheiro aqui, porque afinal, quem respira o gás de xisto somos nós. Quem sofre os efeitos da exploração do xisto é o são-mateuense. E nós sabemos onde que esse dinheiro vai parar. A maior parte desse dinheiro vai parar em União da Vitória, vai parar em Cascavel, vai parar em Pato Branco, vai parar em cidades longe de São Mateus do Sul. E essa deveria ser uma luta de todos os vereadores. Porque eu, coincidentemente ou não, quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na Universidade de Direito, eu fiz justamente sobre os royalties do petróleo. Porque tinha um projeto de lei que ele pretendia partilhar de forma igualitária entre municípios produtores e não produtores de petróleo ou de produtos derivados do petróleo, as verbas de royalties. E o que são os royalties? Os royalties nada mais são do que uma indenização. Nós sofremos os efeitos da exploração do xisto aqui, né? São as nossas terras que são desapropriadas, é aqui que fica todo o custo da poluição que causa com a exploração do xisto, então nada mais justo que a nossa comunidade ser reparada desses danos. E é absolutamente injusto que a gente veja o nosso dinheiro ir parar em outro lugar. Se esse dinheiro ficasse aqui, como deveria ser, a gente não precisaria estar hoje fazendo um empréstimo de 24 milhões de reais para fazer as obras de canalização. Dito isso, eu estou justificando o meu voto, porque eu votei favorável a esse projeto de lei por causa da importância para a comunidade. E não é nem só isso. A questão do Rio Canoas, lá naquela que tem o projeto de bacia de contenção também, ele é muito importante por um outro motivo, vereador Cássio. A gente está acompanhando, e isso é um tema que nós vamos ter que discutir aqui na Câmara Municipal de Vereadores, porque lá naquela região estão saindo novos loteamentos também. E o loteamento, você está retirando toda a vegetação nativa. Essa vegetação ela serve também para drenar as águas da chuva. Nós estamos retirando tudo lá. Essa água a gente sabe para onde que vai caminhar. Então, urge, com uma necessidade muito grande, uma urgência muito grande, que é aprovado esse financiamento, esse empréstimo junto à Caixa, que a gente já inicie os procedimentos para contratar a empresa, né? E eu falo que esse é um tema que a gente vai discutir, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a parte urbanística do nosso município, porque nós estamos, assim, esses loteamentos eles estão surgindo por uma demanda do mercado. Hoje em dia, o vereador Cássio sabe, a Lana sabe, nós somos mais jovens, a gente não tem dinheiro, a nossa geração não tem dinheiro para comprar mais um imóvel no centro da cidade. E isso está afastando cada vez mais. Então, surgem os loteamentos, porque custa 120, 140 mil reais um terreno, um loteamento, vereadora Marta, e não os 500 que cobram aqui no centro da cidade. Mas isso é um problema muito grande para a gente urbanisticamente, porque estão saindo esses loteamentos longe do centro da cidade, no futuro a gente vai ter que levar para lá creche, a gente vai ter que levar para lá a unidade de saúde, a gente vai ter que levar para lá a escola, né? E esse é um problema muito grande que a gente precisa debater, né? Então, entra tudo nessa questão urbanística e também, acredito, presidente, que esse projeto também contemple a parte urbanística de toda a Casimiro Vitkowski ali, porque é muito importante a gente trazer dignidade para as pessoas que moram ali. Inclusive, hoje eu passei por lá de volta, porque eu acho que é assim que a gente experimenta a realidade social das pessoas e não há dignidade alguma em morar daquela forma como está. Então, as ruas, eu sei que isso não é um problema de agora, isso vem de muitos anos, mas é importante que, já que a gente está investindo um valor tão grande do nosso orçamento, aliás, se for comparar esse valor do empréstimo, gente, ele seria talvez o quarto maior entre as secretarias do município. Porque 24 milhões de reais, por exemplo, ele só não é maior que o orçamento da Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, de Urbanismo e acho que a parte de... Acho que é mais que essas três, e de obras. Não seria maior que essas três secretarias. O resto é maior que todas elas. Por exemplo, chega a ter 10 vezes mais recursos do que, por exemplo, a Secretaria Municipal de Esportes. O dobro do orçamento do que a Secretaria Municipal da Assistência Social. Então, é um volume muito considerável. A gente está falando em praticamente 10% do orçamento que foi aprovado para esse ano do município de São Mateus do Sul. E por ser um recurso considerável, ele tem que ser muito bem investido, acho que tem que contemplar tudo. Não basta só canalização. A gente tem que trazer toda a parte urbanística para dotar de infraestrutura de calçada, de pavimento, toda aquela comunidade que vive ali. Mas justificando o voto, eu voto favorável porque é um projeto que a gente precisa muito tempo, ele é urgente e ele vai trazer elemento de segurança, ele tem que trazer conforto para a comunidade também. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cássio. Gostaria de justificar aqui o meu voto, porque sempre que se trata de calamidade pública, eu volto a lembrar a nossa região que alaga ali da Vila Amaral, né? Então, a gente sente na pele e acompanha, até porque a minha casa é uma região ali onde eu moro,
que quando tem um alagamento, a água ilha, né, a minha casa. E a gente sente na pele a dificuldade que a população tem quando acontece, né, uma situação dessa. Então, sempre que se tratar de calamidade pública, eu vou arriscar votando favorável, né? Entendo que vocês têm a preocupação financeira, né, do município, mas acredito que a gestão do nosso executivo está em boas mãos e, sem dúvidas, não é um projeto que foi feito sem pensar, né? Tem um estudo de viabilidade. Então, como vocês também votaram a favor, eu voto também, porque é necessário, o nosso município precisa, a região que sofre com essas inundações ali, que eu acredito que a inundação seja pior que uma enchente, porque ela vem de repente, a enchente, ela vem aos poucos, a gente vai acompanhando o nível da água, né? Então, por questão de segurança e por confiar no executivo, o meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Vereador Omar. Só para ajudar o argumento, eu acho que, primeiro, a Câmara Legislativa, o Executivo tem que ficar feliz com a Câmara Legislativa, que não tem nenhum vereador pôs nenhuma pedra contra o projeto. Eu solicito ao presidente da Câmara, nós vamos aprovar hoje, temos segunda sessão, que a Secretaria de Obras venha conversar comigo, com mais vereadores, para a gente ver todo o projeto. Nós estamos falando de uma cifra e não estamos falando o que vamos fazer. Contenção do Rio Canoas é de grande importância, ninguém vai dizer que não. E o vereador Wagner falou um assunto, em 2013, quando o prefeito Ledur esteve à frente do Executivo Municipal, foi feito um projeto levado até o governo federal para nós mudar o ciclo da água fluvial em nosso município. Mas, eu não vou recordar direito, Clóvis, se eu puder me ajudar, mais de 90% de toda a água da chuva, ela vem por Rio Canoas. E naquela época foi feito um projeto por especialistas do governo federal, junto com o governo do estado, a pedido do município, e nós tirávamos uma carga dessa chuva para o rio Taquaral, fazendo que mudasse o ciclo de chuva, da água excedente da chuva em São Mateus. Que foi apresentado, valor alto, tinha bacia de contenções, aonde teria a possibilidade de ter algumas bacias de contenção. Se a gente recordar a diferença de uma cidade para outra, nós tivemos uma grande enchente em Curitiba, semana retrasada. E toda a imprensa mostrou o rio, o Parque Barigui, todo inundado. Ele foi feito para aquilo. O Parque Barigui foi pensado há muito tempo atrás para aquilo. Ele fez a função que foi projetado. Além do lazer, além das famílias curitibanas terem um lugar de bom acesso aos domingos e finais de semana, ele tem a questão da bacia de contenção. Porque alguém pensou. Naquele projeto de 2013, teria algumas bacias de contenções feitas aqui no nosso município. Uma delas hoje já está inviável, que tem uma construção. Então, nós temos de pensar, se nós olharmos perto do Buricá Pneus até a casa do Cássio, o desnível é mínimo. Nós estamos numa planície, reto. Se nós não tivermos uma bacia de contenção, e se a gente pensar, quem é mais velho aqui, eu pesquei aqui quando era moleque, e a função do banhado, que tinha um banhado ali, que hoje não tem mais, qualquer um sabe que a função do banhado é a espuma. Ele absorve quando chove demais e dá água quando está um período seco. Nós não temos mais isso. Se nós não pensar a cidade, e se nós continuarmos só pensando em asfalto e calçamento, daqui a uns dias vai ficar inviável construir algumas regiões de São Mateus e vai ficar absurdo de caro você melhorar qualquer pensamento de saneamento básico no nosso município. Não tem caída. É simples. A água não vai escorrer aonde está reto. Se nós não pensarmos do governo do estado, pensar no Rio Iguaçu, e nós tirar o assoreamento do Rio Iguaçu, daqui a uns dias vai complicar. Então,
tem seu todo. Então, eu solicito, presidente, nenhum vereador fez nenhuma questão de negar esse projeto, mas eles têm que vir explicar o que vai ser feito, porque nós estamos assinando um cheque em branco e ninguém está desconfiando desse cheque em branco ser dado para o município. Só solicito que, o dia que for possível, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento venham conversar com nós. Obrigado. Obrigado, vereador. Tem mais um vereador inscrito para a justificativa de votos. Somente fazer um esclarecimento que, quando chegou esse projeto, né, ele tem um prazo, é dia 28/2, que se encerra para chegar, então, essa aprovação até a Caixa Econômica. E a gente não queria correr o risco, né, por um eventual imprevisto, né, então a gente adiantou e fez essa sessão extraordinária no dia de hoje, né. Importante lembrar que a Câmara tem se mostrado nesses 2 meses, né, de uma forma inteligente. Todos os vereadores têm demonstrado interesse em aprovar os temas dessa casa. A Câmara tem se mostrado num papel relevante perante não somente a questão do Executivo Municipal, mas perante a sociedade aqui de São Mateus do Sul. Então, só tenho a agradecer aos vereadores que nenhum colocou objeção alguma, né, sobre esse tema, e é o primeiro passo que a gente está dando, porque, na verdade, esse projeto, a gente votando aqui, ele vai para a Caixa, depois tem a aprovação do governo federal, para então ver se chega esse recurso, né, esse crédito aqui no nosso município. Então, acredito que a gente avançou num tema que está há décadas, né, sendo discutido aqui no nosso município. Só antes de fazer um complemento dos comentários dos vereadores, né, que também a gente teve, sim, reuniões referente à questão dos royalties, inclusive com o vereador Bichetti, a gente esteve junto na época, hoje o prefeito de Curitiba, o secretário Eduardo Pimentel, requerendo mais recursos, né, do que já estava previsto no royalties. Então, cada vereador teve, sim, um trabalho, né, desenvolvendo um trabalho para angariar mais recursos para o nosso município. A gente falou bastante de vereadores estaduais, mas eu ainda quero só complementar os vereadores federais. Nós temos vereadores federais, deputados federais aqui, que pegou 900 votos, 1.000 votos, 1.500, 2.000, 2.500 votos. É muito voto para também não ter uma contribuição, para a gente também diminuir talvez esse impacto, né, da gente trazer, está fazendo esse financiamento de 24, poderia ser 15, se nós tivéssemos também mais o apoio de deputados federais que tiveram, né, votos aqui em nosso município. Somente fazer uma reflexão sobre isso. Aprovado, então, o projeto de lei do Executivo 3/2025. Passa a palavra à primeira secretária para realizar a leitura do requerimento número 14/2025. O vereador que subscreve vem respeitosamente apresentar à mesa diretora o seguinte requerimento. Requer a redução de intertício regimental para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 3/2025, a fim de realizar a 6ª sessão extraordinária ainda hoje. Diante do requerimento da prefeita municipal, formalizada e justificada pelo ofício 85/2025, a dispensa de intertício se faz necessária para deliberar em regime de urgência o projeto de lei do Executivo número 3/2025. A urgência se faz necessária para que a proposição seja encaminhada ao Poder Executivo o mais breve possível. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2025, Walter Pichvitoski. Requerimento 14/2025 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Lembrando que, na sequência, ocorrerá a 6ª sessão extraordinária. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos, senhoras e senhores, aos nossos visitantes, aos demais que nos assistem pela página do Facebook. Passa a palavra à primeira secretária, a fim de verificar e declarar a presença dos vereadores.
De acordo com o sistema legislativo, declaro a presença dos vereadores: Alana Feijó, Cássio Cotre, Gido Celeiro, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichete, Walter Pchivitoski e Wagner Wolff, nessa sessão extraordinária. Obrigado, vereadora. Havendo quórum legal, então, para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente à primeira sessão legislativa da 39ª Legislatura do Poder Legislativo Municipal. Passo a palavra novamente à primeira secretária, a fim de informar a matéria da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia de hoje teremos projeto de lei executivo número 3/2025, de 12 de fevereiro de 2025, em segunda discussão e votação. Obrigado, secretária. Projeto de lei do Executivo, número 3/2025, em regime de urgência, em sua segunda discussão e votação, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. O projeto de lei do Executivo está em discussão, está em votação. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Então, antes de encerrar a votação, mais uma vez, agradecer aí aos vereadores que, de uma forma unânime, muito inteligente, todo mundo votou favorável a esse importante projeto. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a participação, a sessão do dia de hoje.